Olá! Com este vídeo, começo a trilogia do fim do mundo. E o que é a trilogia do fim do mundo? Se o fim do mundo não existe ou não tem a mínima importância. Por que você assistiria esse vídeo se você está convencido que o fim do mundo é uma historinha da carochinha? Não. O fim do mundo é um tema tão importante, tão profundo, que nunca passou despercebido a saberes elevados como a filosofia e, sobretudo, a arte. O fim do mundo não é somente o desaparecimento material do mundo, e poderá sê-lo também. Primeiramente, o fim do mundo é percebido pelo pensamento como a destruição de sentido. Bem, eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando a nossa viagem sobre este tema, sobre este mundo, o fim do mundo. Bem, como eu dizia, logo que começamos, vamos fazer um passeio, vamos percorrer as grandes questões trazidas pelo tema, o fim do mundo, em dois ambientes: a filosofia. Socrates is perhaps the one man who could have saved his fellow citizens from the greatest defeat in their history. E o cinema. Ou seja, a arte. Bem, claro que também a pintura, a música vai fazer parte desse cenário estético sobre o fim do mundo. Mas a filosofia grega, para nós ocidentais, é o primeiro lugar onde esse tema é, de certa maneira, tratado, quando, no V século antes de Cristo, emerge um grande filósofo. Aliás, três são os grandes filósofos da antiguidade, você sabe, não é? Sócrates, Platão e Aristóteles. Quero falar de Platão. Platão, que é autor de um tema que todos nós conhecemos, o dualismo platônico, o mundo das ideias. E o que é isso? Para Platão, a realidade era consistente sob dois pontos de vista paralelos e opostos. Isto é, de um lado, o mundo ideal, que a razão conhece, só ela pode falar sobre ele, só homens racionais e filósofos conhecem o mundo ideal. E o mundo da maioria dos pedestres, o mundo dos sentidos, esse que a gente vê. Por exemplo, vivemos hoje inundados de informação, e aqueles mais inteligentes já notaram que estamos muito bem desinformados com essa quantidade de informação. Alguém acredita, inclusive, que é uma boa estratégia da desinformação, muita informação. Pois bem, para Platão, há um mundo que acaba sim, o mundo das coisas, o mundo que é a imitação de um mundo eterno, o mundo das essências. Esse é o primeiro momento em que a filosofia vai falar do fim do mundo. Mas também, lembre-se, há uma arte grega que nunca mais foi destruída, encenada nas praças e nos teatros gregos, a tragédia grega, canto, teatro, mimesis, e de temas terríveis que vem do mito, é verdade? Sobre o mito falaremos no terceiro vídeo, quando falarmos do fim do mundo e a religião. E o que a tragédia diz? O que estava previsto para acabar, acabará, queira você ou não. Por exemplo, Édipo Rei, o homem que mata o pai e casa com a mãe porque não sabe que é seu pai e nem sua mãe, mas vai matá-lo e vai casar-se com ela. É o destino. O mundo está destinado a acabar, segundo a tragédia. Mas há um outro texto, uma outra tragédia, uma outra cena grega clássica, que eu não posso deixar de citar: o mito de Prometeu. Prometeu é uma história terrível, uma narração dramática. Um semideus que rouba o fogo dos deuses e os ensina aos homens, dividindo a ciência do Olimpo com os terrenos homens. Ele é castigado duramente pelos deuses quando descobrem. Como? Um castigo crudelíssimo. Todas as noites, sobre uma montanha,
ele vai ser esviscerado por uma grande ave de rapina, morrendo. Mas pela manhã, ele volta à vida como se nada tivesse acontecido, para morrer de novo, e de novo, e de novo, e para sempre. Isto é, o que é Prometeu castigado? Alguém que vive para morrer. Alguém que não tem por que viver porque sabe que todas as noites a cruel morte o espera. Esta talvez seja a mais enigmática e a mais interessante, icônica história trágica sobre o fim do mundo na antiguidade grega. Para falar então do mundo antigo, e o mundo moderno se interessou pelo fim do mundo? Sem dúvida. E sobre uma vertente agora ainda mais capiciosa, mais interessante, mais instigante. O mundo moderno diz duas coisas sobre o fim do mundo. Primeiro, que o fim do mundo é o desabamento de uma presença. That was 30 winters ago. I have been walking. Que presença é essa? O sentido. Eu levanto pela manhã e digo, bem, são 8 horas da manhã, o sol tem que estar sobre a minha cabeça. Ninguém levanta às 8 da manhã e espera a lua brilhando. E ninguém espera que meia-noite o sol esteja brilhando, a não ser os poetas. Temos certezas e precisamos de algumas delas, sem as quais não há porquê. Sobretudo, resistir ao sofrimento, resistir ao mal, resistir à opressão. Pensem, por exemplo, que essa ideia da crise de identidade, e há um autor chamado Martinho, um autor italiano, em que ele diz, na verdade, nós desabamos e a civilização chega então a um apocalipse da cultura, um apagão da cultura, quando a própria sociedade não tem material que forneça o sentido de vivermos juntos. É bem verdade, tivemos a tentação filosófica do individualismo, cada um por si, não é possível, mesmo que queiramos. A globalização veio desmentir tudo isso, dizendo o destino de um é o destino de todos. Está aí a pandemia que confirma parte dessa percepção. Mas a filosofia contemporânea não para por aí, ela diz que a crise ela emerge sobretudo onde não deveria surgir, na paz, na tranquilidade, no conforto, nas promessas de civilizações eternas. Estou pensando nos romanos. Como é que os romanos convenciam as populações dominadas a estarem tranquilas? Os romanos chamaram isso a Pax Romana. Viva sua vidinha e me pague os impostos, tudo vai correr bem. Ou uma promessa mais contemporânea, mais sombria, Adolf Hitler hipnotiza os alemães dizendo, eu prometo 1000 anos para o Terceiro Reich. Sein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. E os alemães acreditaram. O resto nós já sabemos qual foi o resultado. Crise, desabamento, destruição de sentido. Portanto, o fim do mundo, meu amigo e minha amiga, não é tão longínquo da sua vida quanto você possa imaginar. E por fim, não podemos falar de fim do mundo sem pensarmos na grande e sétima arte. A sétima arte é, de um lado, sintoma, porta-voz. Quando os temas estão acontecendo, a sétima arte fotografa, filma, mostra, desenha, representa. Mas também a sétima arte interpreta. Ninguém imagine que o filminho de cinema está dizendo o que acontece, está dizendo que desejaria que acontecesse ou que não deveria acontecer. Isso é próprio da arte, não é verdade? E o que o cinema fez com o tema do fim do mundo? O que o cinema produziu sobre isso? Os especialistas falam a menos de 3 ondas sobre cinema e fim do mundo. A primeira onda dos anos 50
era a ideia de que o mundo terrestre vai ser invadido e destruído por inimigos. Virá de fora, é externo o cenário da destruição. Esta primeira onda vai passar e ceder um lugar nos anos 80 e 90 a uma outra bem diversa percepção do fim do mundo. Quem é o autor do fim do mundo para essa segunda onda? Eu e você. A nossa civilização destrói o meio ambiente. Destrói as relações, e lembre-se que nos anos 50, por exemplo, 60 sobretudo, em plena Guerra Fria, todos imaginavam bombas e ogivas nucleares voando sobre tetos uns dos outros. A terceira onda, ela vem, e talvez essa seja mais contemporânea, quando o cinema diz: nem alienígenas, nem bombas. O mundo vai acabar e pronto. Você quer que ele acabe? Não me interessa. Você sabe que ele vai acabar? Não me interessa. O mundo vai acabar, ponto, parágrafo. E aqui faço citação de alguns nomes cinematográficos importantes, como por exemplo Godzilla. Lembra, alguém de fora, mas causado por experiências atômicas. Nós temos o Dia da Independência, 4 de julho, em que alienígenas vêm também devorar o nosso mundo e destruir-nos. Nós temos a questão ambiental no dia depois de amanhã. Nós temos 2012. Mas, sobretudo, temos melancolia, que é, a própria palavra indica, um estado de apatia, porque o mundo vai acabar e eu não sei quando. O filme começa com um casamento, no dia do fim do mundo. Vejam, não é tão estranho que você assista esse vídeo e que você pense nesse tema. Em volta da sua vida, muitas coisas desabaram, estão desabando ou podem desabar. Por isso, esta questão é fundamental ser pensada. Mas temos muito mais coisas a dizer sobre isso. Aliás, Shakespeare me ajuda quando diz: há muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia nem imagina. To be. That is the question. Por isso seguimos em frente e no próximo vídeo continuaremos a conversar sobre o fim do mundo, mas teremos como interlocutor não mais a filosofia, o cinema e a cultura, mas a ciência, que é tão poderosa e temos tanta segurança da ciência. É com ela que vamos conversar sobre esse tema. O que a ciência sabe, o que a ciência pensa e o que ela acha que pode demonstrar contra ou a favor da tese, da hipótese do fim do mundo. Bem, continue conosco nesta trilogia apenas começada, a trilogia do fim do mundo.